Daqui a pouquinho vai vir com a nossa reportagem para trazer mais detalhes sobre uma briga de duas torcidas, do Cruzeiro e do Palmeiras, que se encontraram numa rodovia, na rodovia Fernão Dias, hoje cedo, né? As torcidas estavam indo para lugares diferentes, Joel. As equipes nem vão se encontrar, nem vão jogar, mas acabaram se cruzando na praça de pedágio de Carmópolis de Minas, no centro-oeste de Minas, lá na rodovia Fernão Dias, e houve uma briga generalizada. As imagens são pavorosas. Daqui a pouquinho a nossa reportagem vai trazer mais detalhes, porque tem pessoas feridas nessa discussão, nessa briga, pelo menos 4 pessoas feridas nesse quebra-pau dessas duas torcidas, um negócio absurdo. Isso não é o futebol, isso não é o que a gente gosta de ver, não é o que a gente gosta de relatar, porque é exatamente, inclusive, o contrário do que o esporte prega, né, Joel? Você, como ex-atleta, sabe muito bem disso. Ô, Aninha, inclusive, isso aí me chamou a atenção, sabe, que você acabou de colocar. São torcidas, são times que nem estão jogando, né? Não estão jogando entre si. Não tinha um jogo marcado entre elas, né? Por Elas exemplo, se encontraram por acidente na estrada. O Palmeiras está na Série A e o Cruzeiro está na Série B para começo de conversa. Mas o Lucas Herrero está aqui conosco e me parece que tem informação quente em relação a isso, não é, Herrero? Boa tarde. Inclusive nem por acidente, Herrero. Foi emboscada que aconteceu, é isso? Boa tarde. Exatamente, foi emboscada. Tudo bem, Ana? Muito boa tarde a você, boa tarde também ao Joel e a todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Foi algo planejado, até porque o Cruzeiro joga no estado de São Paulo hoje, vindo pela mesma rodovia, enquanto o Palmeiras joga em Minas Gerais. Enquanto a torcida do Cruzeiro estava vindo para o estado de São Paulo para acompanhar o jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro pela Série B, partida que acontece hoje às 7 horas da noite, a torcida do Palmeiras estava indo para Minas Gerais para acompanhar o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, que acontece às 9h45 da noite. Então isso foi uma emboscada. Eles tomaram conhecimento que seria a mesma rota. Exato. E alguém planejou isso. Briga. Exato, exatamente. Até porque as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro são rivais, né? A torcida do Cruzeiro tem certo tipo de bom relacionamento com a torcida do São Paulo, enquanto a torcida do Palmeiras tem bom relacionamento com a torcida do Atlético Mineiro. E uma coisa, desculpe, Aninha, normalmente essas brigas, elas são marcadas pela internet. Né? Os caras vão um instigando o outro e tal, chega a marcar ponto mesmo, para degladiar, para um sentar o pau no outro. Vocês se lembram que recentemente aconteceu o mesmo na Marginal do Rio Tietê, entre torcedores, acho que do Corinthians e do Goiás Esporte Clube. Eles emboscaram o ônibus do Goiás quando chegaram aqui na Marginal do Rio Tietê, quando tinham acabado de chegar em São Paulo, né? Teve esse acordo também? Já dá para falar alguma coisa nesse sentido? Marcaram ponto de encontro ou não? Pelo que a gente tem de informação, isso partiu da torcida do Cruzeiro. Partiu da torcida do Cruzeiro para armar uma emboscada para a torcida do Palmeiras na Dutra. E quem está acompanhando a gente aqui pelo nosso YouTube, youtube.com/RádioBandeirantes-Oficial, vai ver as imagens dessa briga, porque esse pessoal do Cruzeiro desce do ônibus, algumas pessoas já gravando a briga, e eles descem com pedaços de pau, cabo de vassoura, e partem para cima dos outros torcedores, que aí também eu tive a impressão de que reagem nesse caso. E aí a gente não vai colocar essas imagens, até para não expor essas pessoas, mas alguns torcedores estavam praticamente nus. Tiraram a roupa desses caras, jogaram ele na pista e desceram a pancada na cabeça dessas pessoas. Tem alguns que estão sangrando muito. Olha, são imagens horrorosas. E alguém foi preso, Herrero? Teve alguma consequência disso? Algumas dessas imagens são totalmente impublicáveis. Sim. Não somente as imagens e algumas coisas que aconteceram ali, que possivelmente aconteceram ali, que nós chegamos à conclusão e não nos sentimos tranquilos nesse momento em compartilhar com vocês. De tamanha crueldade. Vocês não têm noção do que pode ter acontecido, Herrero. E essas, infelizmente, são características de brigas de torcidas organizadas. A gente teve no México aquele confronto no começo desse ano entre torcedores do Tijuana e outra torcida que estava jogando uma partida lá no México, uma partida de mata-mata, e os torcedores que tinham sido agredidos, além de serem agredidos, tinham as roupas tiradas. Então é agressão com humilhação. Isso também acontece, infelizmente, no Brasil. Agora, Herrero, não tem como essas torcidas se encontrarem sem algum tipo de combinação prévia. Porque como que eles iriam parar no mesmo local? Agora, no mesmo posto? A polícia não tem assim? Que monitorar isso? Hein? Sim, tem que monitorar a trajetória, né, desses ônibus. Pô, mas de lá até aqui?
Tem que ter escolta? Não Não escolta, mas monitorar o trajeto em si, e né? aí virar e vai falar passar pra por aqui torcida. ali. Monitorar o que está acontecendo na internet, tipo, você você, fala? sua torcida tá Isso. indo pra lá. A polícia liga e fala, ó, no mesmo horário pode ser que vocês tenham outra. Vocês não podem viajar nesse horário. É assim que a polícia faz, né? Vem cá, Ou mas deveria. tudo bem, mas eles se encontrarem em um posto de combustível, alguma coisa assim, naquela Foi num parada pedágio. para ir no banheiro. Foi num por isso que a pedágio. gente fala, por isso que as Não primeiras tem como ser informações... coincidência. Não, mas não é coincidência. As primeiras informações que chegam de Minas, e isso aconteceu em Carmópolis de Minas, no centro-oeste do estado, é que foi uma emboscada armada pela torcida do Cruzeiro para encontrar com a torcida do Palmeiras. Não foi um encontro marcado entre as duas torcidas e nem por acaso. Foi algo planejado inicialmente pela torcida do Cruzeiro. Como que pra eles pegar descobriram que a torcida do Palmeiras estaria no pedágio naquele mesmo horário? Você entendeu? Porque o Palmeiras joga hoje à noite contra o Atlético Mineiro e geralmente os ônibus das torcidas passam por aquele pedágio, por aquele caminho, entendeu? Tá, então os torcedores, os vândalos, melhor dizendo, que torcem para o Cruzeiro, ficaram de campana ali no pedágio, aguardando a chegada da torcida do Palmeiras. Exato, essas são as primeiras informações que chegam olha de isso Minas aí, Gerais. As brigas, Amor de a briga Deus, entre as meu duas torcidas foram as torcidas Máfia Azul do Cruzeiro e a Mancha Verde Ótimo do Palmeiras. nome, hein? Ótimo nome. Máfia Bem Azul. sugestivo. Máfia mesmo, isso é coisa de bandido. E eles publicaram agora há pouco uma mensagem pelo Twitter dizendo que foi um fato lamentável em que precisaram agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estavam lá seguindo, né, para acompanhar o jogo. Falaram que o planejamento de uma caravana é pensado com cautela, que eles escolheram para hoje sair às 6 da manhã do dia do jogo, pois pelo tempo de viagem sabiam que a caravana que vinha de São Paulo e foi divulgada com saída à meia-noite já estaria em Belo Horizonte. No decorrer da viagem foram surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada em uma emboscada. Então o que a torcida do Cruzeiro fala é exatamente o contrário. Diz que foi a torcida do Palmeiras que armou uma emboscada e que eles planejaram sair 6 horas depois para que não houvesse o risco de se toparem na estrada. Você tem? Foi quem que marcou a emboscada? É claro que isso Aí tudo será objeto de a investigação. polícia que vai acabar falando, exatamente. Tem que ter uma investigação pesada, porque eu repito, reforço para vocês que não viram as imagens. É algo muito mais grave do que vocês estão imaginando. Há algumas coisas que nós não publicaremos nesse momento aqui. Ô, Joel. É gravíssimo. Gravíssimo que acabou de rolar em Carmópolis. Mas posso falar um negócio? Assim, a pessoa que não vai intencionada pra brigar, eu não sei, assim, quando eu vou viajar, eu não costumo levar pedaço de pau no ônibus, né? Não levo cabo de vassoura, nada do tipo. E esses vídeos que a gente tá vendo, esses torcedores descem, estão todos armados. Barra de ferro. Barra de ferro. Ninguém encontra isso no meio da rodovia, num ponto onde eles pararam como uma praça de pedágio. Por isso que eu falei que essa briga, esse confronto exato, pode não ter é sido coincidência, marcado. não. Pode ter sido marcado, não pode ser coincidência. Acho que já foram preparados para isso aí, para essa ação de muito vandalismo, sabe? E olha, não morreu gente ali por sorte, viu? Pelas imagens que vi, não morreu gente por muita sorte. Mas está indiscriminado isso no Brasil, vamos falar a verdade. É quebra-pau toda semana, cara, em todos os cantos do Brasil. Não é só aqui em São Paulo, não é só em Minas Gerais. Recentemente nós mostramos a torcida do Cruzeiro, uma equipe de rádio de Minas Gerais, que estava transmitindo um jogo do Cruzeiro, acho que no Sul, sendo cercada lá pela torcida, por torcedores violentos mesmo, que queriam agredir os cronistas. Né? E infelizmente, cara, nós temos uma certeza hoje. Há muito bandido, há muitos violentos mesmo, no meio do esporte, cara. Isso é inacreditável. O esporte é tão legal, tão saudável, né? Prega somente coisas boas. É triste saber que há esse tipo de gente aí fazendo parte do mundo esportivo. Sim, e resumindo, né? Enquanto a Mancha Verde alega que foi uma emboscada da Máfia Azul, Mancha Verde, torcida do Palmeiras, a Máfia Azul, torcida do Cruzeiro, alega que foi uma emboscada promovida pela torcida do Palmeiras. Ou seja, é algo para a polícia investigar, porque algo aconteceu de forma premeditada, só não sabemos ainda de qual lado. A gente vai daqui a Triste pouquinho isso. conversar com a nossa reportagem em Minas Gerais também, já que essa briga aconteceu já do lado de lá da Fernão Dias, né? Já na região sul de Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente traz mais informação para você que está ouvindo a gente aqui na Rádio Bandeirantes. E é claro que as nossas equipes aqui de São Paulo, a começar pelo Lucas Herrero, estarão ali na Central de Jornalismo da Band, atentas a qualquer novidade. Valeu, Herrero, muito obrigado. Um abraço para você, meu irmãozinho. Valeu, Joel. Grande abraço a você e Ana. Só um absurdo, né? Relembrando, um jogo de Série A marcado para Minas Gerais às 9h45 da noite, um jogo de Série B marcado para 7 da noite em Campinas. Por causa do trajeto, isso aconteceu. Para você ver que não precisa de motivação para chegar a esse ponto. E não Exato. precisa tirar a torcida de estádio também. Exato. É esse o ponto. O problema é muito maior do que a gente imagina e a origem dele é outra, né? Acho que
está diretamente ligado a questões culturais também, infelizmente.